Olá, boa noite a todos. Novamente é um imenso prazer estar aqui com vocês, né, para essa nossa aula sempre especial. Né? Então hoje nós estamos finalizando um processo de aprendizagem de 2 disciplinas em específico. Né? Então como algo novo para vocês, algo para que a gente traga um crescimento tanto profissional, tanto pessoal de vocês, a gente preparou, eu e o professor Rogério Lipiensky, né, que acompanhou vocês nessas 5 primeiras aulas. Hoje a gente tem algo um pouco diferente para conversar com vocês. Evidente que nós não vamos sair do nosso tema principal, que é a questão da ética dentro das empresas, a ética empresarial, ou mesmo a ética dentro da nossa profissão enquanto administrador. Tá? Então, como vocês já conhecem, aqui no meu lado direito está o professor Rogério, que vai me auxiliar na condução dessa aula especial para vocês. E tenho o maior prazer e o maior respeito de estar aqui comigo hoje o professor Dr. Mário Alencastro. Tá? O professor Dr. Mário Alencastro já é um colega antigo, um colega de profissão. Na realidade, vocês conhecem que ele é o autor do livro que foi utilizado como base na disciplina de vocês. Tá? Então, o professor Mário Alencastro, que escreveu o livro Ética Empresarial na Prática. E, além disso, tá? Além de ter escrito esse livro, ele é professor universitário, é doutor em Meio Ambiente e Desenvolvimento pela Universidade Federal do Paraná, é mestre em Tecnologia pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, é pós-graduado em Filosofia pela PUC e Administração de Empresas pela FAI, tá? E se interessa muito pelo tema de filosofia do meio ambiente, epistemologia, ética ambiental, sustentabilidade e também a questão da ética empresarial. Tá? Então, professor, é um grande prazer tê-lo aqui hoje conosco, tá? Para a gente poder dividir, para a gente poder crescer e para que nossos alunos tenham, na realidade, um contato com uma pessoa relacionada ao mercado dentro da ética nas empresas. Então, eu gostaria que, primeiramente, o senhor colocasse para os nossos alunos a questão da importância da ética dentro das empresas. Perfeito. Primeiro, agradecer a professora, professor. É sempre uma honra e uma satisfação muito grande poder colaborar com o curso e vindo de vocês, para mim, é sempre que estamos entre amigos também, né? E até fazendo um ganchozinho, assim, com o desafio que foi na época que me chamaram para escrever um livrinho didático, assim, uma coisa bem simples, mas um grande desafio que na época surgiu era um problema, um bloqueio que eu tinha. Que na minha cabeça não dava para falar de ética no mundo da empresa, porque a gente tinha aquela visão que a empresa é um ambiente onde a ética não é muito bem-vinda. E, poxa, o desafio foi feito e hoje eu tenho a plena convicção. Se você imagina que a ética tem a ver com a conduta humana, com o modo de ser do ser humano em sociedade, toda empresa é um grupamento de pessoas, toda empresa está inserida numa sociedade. Portanto, a ética também faz parte, lógica, dentro do mundo da empresa, para dentro e para fora. Dentro da empresa, nas relações que se mantêm, nas ações de liderança, nas questões hoje muito em voga, tipo assédio moral, essa coisa toda, no dia a dia das organizações e também no comportamento das organizações para com a sociedade. A sociedade espera um certo comportamento da organização no sentido de cumprir com seus compromissos, de transparência, tudo isso. Então, é todo um trabalho de construção. E, à medida que a gente foi trabalhando no livro, também comecei a perceber o seguinte: hoje em dia o mercado de trabalho está muito competitivo. É incrível, né? A própria competição, né? Isso vale para as empresas e vale para os profissionais. A empresa que começa a pisar muito na bola, ela queima a imagem. E aí o consumidor, o cidadão, se afasta dela. E o profissional que pisa muito na bola também, o chamado profissional antiético, ele começa a ser mal visto pelo mercado. Então, a própria dificuldade que a gente tem no dia a dia corporativo faz com que a velha ética volte com uma força total. Se vocês observarem, entrarem na internet, digitarem lá a ética empresarial, vão aparecer livros, autores, trabalhos. É mais ou menos por aí, eu acho. Né? Certo. Então, nisso, né, professor, a gente poderia, né, professor Rogério, até chamar algo que, inclusive, você comentou um pouco na aula, sobre a questão do distanciamento entre a economia e a ética. Tanto é que um dos ganhadores do Prêmio Nobel, se não me engano foi de Economia, em 1998, ele afirmou que essa questão, que essa natureza da economia moderna, ela foi
realmente por esse distanciamento entre economia e ética. Né? Então, em relação a esse distanciamento específico que o ganhador do Prêmio Nobel levantou, a gente pode afirmar que esse distanciamento chegou hoje ao ponto máximo? Eu acredito que esse distanciamento entre a economia e a ética, ele atingiu sim um ponto máximo e que felizmente a sociedade organizada conseguiu perceber isso e que nós estávamos chegando a um ponto sustentável, a um ponto que se essa questão não fosse levada a sério, não fosse levado a um tratamento profundo, com as suas mais profundas consequências da ética dentro das empresas, que é a busca pela responsabilidade social, dentro do conceito maior do desenvolvimento sustentável, se não fosse buscado isso, o próprio planeta começava a entrar em risco de colapso, de esgotamento das suas fontes. Então, a partir do momento que o Amartya Sen falou, ele estava alertando sobre isso, que do jeito que estava, não poderia ficar. E realmente houve uma reação da sociedade e há uma busca agora da plena participação ética das empresas. Claro, é um processo em construção, é algo que está sendo caminhado ainda. A gente não pode falar que hoje nós vivemos num mundo de empresas plenamente éticas, mas estamos no caminho, eu acredito. O que o senhor acha? Eu concordo com esse teu posicionamento. A coisa estava muito, a gente estávamos chegando, vamos dizer assim, no fundo do poço. Aqueles escândalos corporativos, os anos 90 foram muito traumáticos, terríveis, né? Aquele auge do neoliberalismo e algumas empresas, a gente sempre diz algumas, porque a gente tem mania de generalizar, né? Atividade empresarial é necessária para o funcionamento da sociedade. São as empresas que nos dão emprego, são as empresas que movimentam. Mas a coisa estava complicada. Os escândalos corporativos nos Estados Unidos foram, assim, as manchetes das principais revistas dos anos 90. Então, esse distanciamento começa a diminuir exatamente porque há uma cobrança da sociedade, há uma cobrança das pessoas por parte de um comportamento mais condizente. O professor Rogério citou a questão ambiental. Ninguém gosta de empresa que polui o meio ambiente, ninguém gosta de empresa que, como é que se diz, ela é tolerante com certas práticas internas que não são legais, do tipo assédio moral, assédio sexual e outras coisas que a gente andou vendo muito nos últimos tempos. E o Amartya, ele escreveu um outro livro, ele escreveu vários livros, um deles era Ética e Economia. A gente tem até pega assim, um livro desse para ver, nossa, o cara está querendo fazer um casamento da ética com a economia. E nesse livro ele lembra o Aristóteles, o filósofo do século IV a.C., dizendo que na época que os gregos imaginaram, né, começaram a construir todo um sistema de política, porque para Aristóteles, para os gregos no geral, a ética estava sempre atrelada à política. E a economia fazia parte desse pacote. Então, é engraçado isso. A economia existia no sentido do cuidado com as coisas necessárias para que a sociedade pudesse viver de uma forma harmônica. Então, isso era uma coisa voltada a uma justiça. A sociedade sempre foi desigual. O negócio de dizer, todos somos iguais. Nós somos potencialmente iguais, mas a estrutura social sempre teve diferenciações, né? Mas tudo isso permeado por um senso de justiça, distribuição, né? Uma visão mais equânime da distribuição dos recursos. Então, era a ética controlando, ou controlando é uma palavra muito forte, mas assim, mediando as relações econômicas. E isso vai acontecendo de uma forma sempre presente. Se você pegar na Idade Média, a Igreja Católica, ela condenava os juros, porque ela achava que era uma forma de abuso, né? Imagina, juros, o cara emprestar dinheiro. Com a modernidade, com essa coisa, esse advento das práticas capitalistas e revoluções industriais e tal, parece que a economia assume uma lógica própria. E ela se afasta das questões humanas. Por isso que agora está voltando. O professor falou. Não pode, por exemplo, em nome de uma prática econômica, você consumir os recursos naturais, porque isso foge de controle. Aí aproxima-se novamente a ética da economia. A questão, quando você fala da questão da Igreja Católica, que ela realmente, em uma época, não era ético você utilizar os juros, a gente tem um pesquisador também, que é o Max Weber, né, que é um autor muito importante na nossa área da administração. Então, o Weber, ele também escreveu um livro na questão da ética e o protestantismo, né?
Então, essa questão do protestantismo mostrou para a sociedade que não é pecado se ganhar dinheiro. Essa, na realidade, essa é a lógica da empresa. Mas tudo isso pode ser feito de uma forma onde as coisas se pareçam claras, onde você não consuma tudo o que existe na natureza, que você não deixe um cadinho para as nossas gerações futuras, né? Que na realidade é a questão da sustentabilidade falando muito alto. Interessante, professora Cláudia, o Max Weber, né? E nesse livro, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que você coloca, não é pecado ganhar dinheiro, mas só que ele faz um levantamento das primeiras práticas ou normatizações da filosofia, vamos dizer assim, de pensamento protestante, mas o dinheiro com trabalho honesto. Óbvio. Você vai cumprir sempre os contratos. A ética protestante é muito isso. Eu faço negócio contigo porque você é uma pessoa confiável. Você é uma pessoa que trabalha. Aí olha valores éticos no mundo da movimentação do capital. Eu lembro Adam Smith, um dos primeiros pais, vamos dizer assim, do pensamento econômico moderno. Ele era um filósofo moral. As coisas tinham que funcionar dentro de certos controles, né? A sociedade não sair do eixo. Bacana. Outra coisa que me chama também bastante atenção, que na realidade foi uma das coisas que o professor Mário Alencastro comentou, que eu acho que, professor, você também comentou dentro das suas aulas, que é a questão, a gente tem uma visão que os países do primeiro mundo, eles estão muito envolvidos com a questão de ética, de sustentabilidade, tanto é que as pessoas, a população desses países, eles têm uma certa aversão à questão a comprar de empresas que não são sustentáveis, ou empresas que estão fora dos padrões ISO. Então, a gente tem essa percepção. Mas agora eu pergunto para vocês, enquanto professores de ética, não seria uma hipocrisia a gente achar que no país do primeiro mundo, essas questões de você não cortar uma árvore para fazer determinada casa é ruim e ao mesmo tempo caça-baleia ser permitida? É uma questão bastante interessante isso, porque por trás de alguns comportamentos de alguns países, a gente também tem que lembrar que existe por trás disso a cultura desse país. E cultura e tradições às vezes são muito pesadas, elas têm uma força muito grande, elas realmente, para ser modificada, é uma tarefa hercúlea, então é o complicado. Mas realmente, em países de primeiro mundo, as pesquisas demonstram que nos países de primeiro mundo, os consumidores preferem realmente consumir produtos de empresas que tenham compromisso com a responsabilidade social, que desenvolvam produtos ou ofereçam serviços não à base da exploração da mão de obra, à base de exploração de trabalho infantil, ou então que usem de recursos, mas que esses recursos sejam otimizados na natureza. Infelizmente, essa realidade a gente ainda consegue perceber que aqui no Brasil a distância é muito grande. O brasileiro, eu não sei se também por uma questão cultural ou por um período muito grande que o nosso país ficou reprimido em termos econômicos, a massa consumidora brasileira ficou sufocada com a inflação galopante durante muito tempo e hoje as pessoas procuram consumir muito no Brasil sem se preocupar com as questões socioambientais. Elas estão preocupadas em consumir, levam em consideração preço, a sua necessidade básica, mas não vão se preocupar na origem desse produto ou desse serviço. Na questão da hipocrisia, eu vejo muito da parte cultural. Eu vejo como positivo nos países de primeiro mundo as pessoas estarem preocupadas em consumir produtos de empresas responsáveis, mas eu vejo que a questão cultural ainda é muito forte. Isso é uma coisa preocupante, né? Existe um estudo que diz assim, toda vez que a economia fica fraca, há uma tendência das questões socioambientais ficarem um pouquinho de lado. Inclusive em 2008, quando teve aquela crise financeira e tal, as empresas começaram imediatamente a colocar em segundo plano essa coisa do meio ambiente, da sociedade. Bom,
A gente espera que, inclusive, vai se discutir agora na Rio+20 essa questão da economia verde, que meio ambiente, que as questões socioambientais não significam de jeito nenhum você está descapitalizando. Pelo contrário, você está investindo em recursos de longo prazo e isso é importantíssimo, né? Agora, tem muito jogo para a torcida nisso aí, sabe? Isso é que eu acho interessante. Eu fico pensando, o professor Rogério levantou muito dos dois pontos que eu achei interessantíssimos. Primeiro que o Brasil entrou depois nessa brincadeira. Eu lembro, em 1972, quer dizer, eu não lembro, né? Eu li, era bem pequenininho, mas na Conferência de Estocolmo, em 72, quando os países do primeiro mundo disseram que as fábricas poluíam e que o terceiro mundo tinha que pensar numa nova forma de desenvolvimento, o Brasil falou, então manda as fábricas para a gente, porque se poluição é ruim, a gente quer as fábricas porque a gente precisa de emprego. Um discurso assim, que aí na época a Índia, a mesma coisa, a primeira-ministra da Índia falou, não, a pior forma de poluição é a miséria e tal. Enfim, o Brasil, os países europeus, eles começaram essa questão eles mataram tudo, criaram um caos ambiental, então fica muito fácil para quem desmatou chegar e dizer, agora vocês não podem mais desmatar. Isso é uma questão muito interessante, por isso que eu digo, tem sempre um jogo para a torcida, mas a consciência ambiental deles começou nos anos 70, então eles estão muito mais conscientizados, o consumidor muito mais preocupado com esse tipo de coisa do que o nosso. O Brasil está vivendo, o professor falou, essa coisa do consumismo, né? O boom do consumo, a gente estava tanto tempo sem poder comprar as coisas, aí facilitaram para poder consumir. Para poder consumir, tanto é que hoje o governo já pensa em fazer outras coisas, no sentido de fortalecer poupança e tal. E também porque a gente tem a questão da concentração de renda muito forte aqui. Então, uma camada muito grande ainda da população, ela não compra as coisas pensando em termos de valor agregado, nada disso, ela olha preço mesmo. Quando o cara vai no supermercado, ele está preocupado em comprar o produto mais barato, que é uma diferença. Eu conversava com uma aluna recentemente, ela esteve na Holanda. Então disse que entrou no supermercado, tudo era meio que igual. Os produtos de qualidade igual, preço muito parecido, uma qualidade excepcional. E o consumidor ficava olhando na latinha para ver se o produto tinha lá ISO 14000, se era uma empresa socialmente responsável. Então, quer dizer, ele fazia a escolha dele em função de um valor agregado que está contemplando a questão socioambiental, a questão da empresa ética. Mas ele tinha opção, salário bom para comprar as coisas, preços praticamente iguais, qualidade igual, que não está longe de ser a nossa realidade. Sem deixar de considerar que tanto nossos governos como o nosso empresariado ainda precisa se acostumar com esse novo contexto que está aí, né? Na realidade, nós precisamos realmente aprender a planejar, a agir eticamente, né? Porque realmente é muito fácil falar em ética, em sustentabilidade, em economia ética, numa empresa multinacional. Sim. Agora, falar para 95% das nossas micro e pequenas empresas é um trabalho de conscientização, né? É um trabalho que leva tempo, porque uma empresa verde não é barato. Não é barato. Você ter ética dentro dos seus negócios, em todos os sentidos, tanto econômico quanto social, não é barato, é caro. Né? Então, só para mudar um pouquinho o foco que nós estamos conversando bastante sobre a questão de ética socioambiental, eu gostaria um pouquinho, professor, que sei que o senhor tem um grande conhecimento nessa área ética, que é aquela área onde estão, digamos, a ponta escondida do iceberg, a base do iceberg. Ou seja, como o professor bem falou nas suas aulas, existe uma parte muito visível da nossa empresa, que na realidade é um paradoxo, né? Então, que a gente vê um pico, mas existe uma base muito escondida na nossa empresa. Onde estão lá aqueles sentimentos, os valores, a missão, toda aquela visão não só da empresa, como a visão de todos os seus funcionários. Então, eu gostaria que você comentasse um pouquinho para a gente. Eu vou começar assim, contando uma historinha, porque vocês não sabem. Quando eu me mudei para Curitiba, eu tinha um prazo, eu vim transferido, então eu tinha um prazo de 12 dias para efetivar minha transferência aqui. Eu sou natural do Rio de Janeiro. E eu tentava, a pessoa que assinaria o documento era o gerente maior da empresa que eu trabalhava na época, ou seja, o cara que estava na parte visível do iceberg.
Tinha uma sala, tinha uma placa, tinha um organograma, só que eu nunca conseguia falar com o cara, a secretária nunca deixava eu ter contato com ele, eu estava vendo os dias passando. Aí um dia o guarda, olha a parte, como é que se diz, invisível, oculta, o guardião lá, o segurança da empresa, falou assim, você nunca vai conseguir ter acesso ao chefe. Eu digo, mas por quê? Porque a secretária dele não foi com a sua cara. Eu digo, mas como assim? Não, porque ela tem problema com carioca, ela não gosta de carioca. E contou toda uma história. Aí ele falou assim, para você conseguir chegar no chefe, você vai ter que agradar a secretária. Você compra um bombom, aí ele deu umas dicas de um bombom que eu levei para ela e imediatamente eu tive acesso ao poder e ele assinou o papel. Quer dizer, é interessante como que as coisas acontecem de uma maneira muito informal, muito subjetiva, muito emocional, no que diz respeito às relações humanas, naquela empresa que a gente não enxerga. Porque, via de regra, as empresas são muito legais. Se vai na internet, digita lá o nome de uma empresa, aparece o site, a empresa é limpa, a empresa ela é asséptica, ela é uma coisa brilhante, você vai ver lá embaixo, tem um fulano que não gosta de ciclano, tem não sei quem que é apaixonado por não sei quem mais lá, tem preconceito, tem um monte de troço ali embaixo. E eu sempre costumo fazer uma ligação da parte visível com a parte oculta do iceberg. Porque, veja bem, imagina se o Joaquim não gosta do João. Os dois já são inimigos, isso aí está lá embaixo, né? Naquela parte cinzenta. Vamos supor que a empresa tem uma política de promoção que é uma política mal feita. Aí já é a parte formal. O que acontece? O Joaquim, que merecia ser promovido por causa de uma política mal feita que contempla, sei lá, só a antiguidade, eu não sei. Ou que só promove pessoas assim que nem eu, com bastante cabelo, né? Não sei o que acontece. Aí vai o Joaquim e o João ficar lá embaixo, né? Então, quer dizer, os dois que já eram inimigos vão ficar agora inimigos mortais. Isso acontece o tempo todo. E eu percebo assim, os nossos gerentes, eles não são preparados para lidar com a parte submersa, oculta do iceberg. A gente sabe muito lidar com número, com planilha, com indicador. Agora, quando surge problema de relacionamento interpessoal, problemas de natureza ética, a gente não sabe como agir, ficamos congelados. Aí que eu ia aproveitar esse tema e perguntar para o professor. Então, qual a melhor maneira de lidar com esses conflitos? Seria através de uma liderança presente ou existe uma outra maneira de se equacionar esses problemas? A liderança sempre presente. Eu acho que a liderança, ela é o termômetro moral da organização. Então, o líder, é lógico que nós já aprendemos isso, e eu tenho uma dificuldade muito grande para trabalhar isso em mim mesmo. Não existe o melhor, uma liderança democrática é melhor? Não necessariamente. A liderança é situacional. Tem momentos que você tem que ser um pouco mais, diretivo, tem momentos que você é muito democrático. O ideal seria ter uma equipe que você pode ser completamente democrático, porque a equipe já está madura. Agora, a liderança tem que ser presente, a liderança tem que ser justa, a liderança tem que saber respeitar e ela tem que estar sintonizada. O que eu percebo muitas vezes é que o líder ele se preocupa tanto em resolver problemas operacionais, que de repente a equipe poderia estar fazendo isso, que ele deixa de lado a gestão de pessoas. A gestão de pessoas que é o ponto fundamental. Às vezes você não é nem tão bom tecnicamente num determinado assunto, mas a tua equipe sabe lidar bem com isso e você vai administrar o quê? A gestão das pessoas. E aí é saber que naquele dia o fulano não está bem, saber que existem momentos que as pessoas não são máquinas, né? Tem momentos que elas estão desequilibradas e o líder é o cara que sabe regular essas situações todas. Só que nós não somos treinados. Eu me lembro que quando eu fiz aquela pós lá em administração, fiz aqui numa instituição do Paraná, e eu me lembro que eles diziam como que nos Estados Unidos se gastava dinheiro capacitando em treinamento gerencial. Como que se capacitava os caras para poder lidar com situações complicadas. E como que no Brasil, às vezes acontece o cara é um bom técnico e de repente ele é alçado para uma condição de chefe. Ele se torna um péssimo gerente. Você perde um técnico muito bom e ganha um gerente horroroso. Porque o cara nunca foi preparado para isso. Não é porque o cara é um bom jogador de futebol que ele vai ser um bom treinador. São questões diferentes, né? Lidar com conflitos é complicadíssimo. E na realidade, professor, uma das nossas preocupações enquanto coordenação dos cursos que pós-graduam, justamente é fazer esse tipo de interação, de conversa, para que os nossos alunos eles consigam
pelo menos ter uma pincelada do que acontece no mundo corporativo. Porque o que acontece? Então veio aqui o professor Rogério, conversamos durante 5 aulas sobre as questões que envolvem as questões conceituais, o que é ética, o que é moral, o que diferencia a ética de moral, o que é ética dentro das empresas. E na realidade o que acaba acontecendo é que os profissionais hoje, eles não conseguem fazer esse link de tudo aquilo que a gente aprende durante a nossa formação, quando acaba atingindo uma posição de gerência, uma posição de gestor. Tá? E na realidade, eu sou administrador, fiz mestrado e faço doutorado na questão de administração, e realmente os estudos que a gente levanta é justamente na dificuldade de fazer com que as empresas entendam que, como esse exemplo que você deu do bom operador, ele alce uma carreira de sucesso apenas se ele for para a gerência. Não é assim que as coisas funcionam. Né? A gente pode dar até o exemplo de um time de futebol. O time de futebol aqui do Brasil, a gente tem excelentes capacidades individuais. Tá? Aí pega o Kaká joga bem lá no time que ele joga, lá na Europa. Aí traz o Kaká aqui para o Brasil ele não joga muito bem. Por quê? Porque o ambiente é diferenciado, porque a equipe é diferenciada. Não adianta um talento individual para tentar construir apenas um profissional de sucesso. Né? E veja que coisa interessante, né? Falando agora do glorioso Clube de Regatas do Flamengo, melhor time Deve ser o seu time, do né, mundo, professor? eu não sei porquê. Na prancheta lá do Joel Santana, você tinha um time perfeito. Mas acontece que os problemas de relacionamento, de desigualdade, tem aquele cara que ganha, sei lá, uma fortuna e não corre, e eu corro pra caramba o jogo inteiro, aquilo ali causa um desarranjo que o time acaba perdendo. Enquanto você tem outras equipes que não tem tantos valores, que tem uma folha de pagamento menor, mas que consegue fazer esse entrosamento, essa sinergia entre os elementos e acaba dando certo, né? E eu acho muito interessante. Eu, por exemplo, eu sou professor. E eu já cheguei à conclusão, embora tenha em alguns momentos da minha vida desempenhado funções de gerência, não vou falar o nome da empresa que eu trabalhei anteriormente, mas era uma empresa na área de tecnologia, eu me sinto mais feliz como professor. Não é que eu vá fugir da responsabilidade de alguém, você vai ser gerente, tá bom, vamos. Mas como professor, eu acho que eu trabalho melhor. É isso que a Cláudia falou, né? Às vezes o sucesso não é você chegar numa posição de ter pessoas, porque de repente esse não é o teu negócio. Não é o teu negócio. E a empresa precisa de ter várias pessoas, cada uma fazendo o seu papel dentro daquilo que ela está capacitada para fazer. Por exemplo, a Cláudia ela consegue ser uma ótima professora e uma excelente coordenadora de curso, mas não são todos que conseguem isso. Às vezes o cara é um ótimo coordenador e em sala de aula é uma tragédia, né? Mas é difícil. É difícil e nós temos as nossas preferências, né, professor? Tanto é tanto eu concordo que hoje eu deixei de ser professora para ser coordenadora. Ou seja, não dá para você fazer bem todas as coisas. Né? Durante uma época eu me senti muito bem dentro da sala de aula. Hoje já não é mais para que eu estudo, para tudo que eu desenvolvo, não é para isso mais. Mas eu acho que tudo isso é importante para os nossos alunos justamente para saber que, às vezes, o problema realmente está lá na sintonia, na sincronia do gestor. Né? Aquele ajuste fino, aquela sensibilidade que ele tem que fazer aqui. Às vezes um ajuste fino, às vezes uma coisa pequena, pequenas medidas tem grandes efeitos. Mas a sensibilidade para perceber qual é essa medida pequena que é muito, muito difícil às vezes tatear. É a raridade ter um gestor que tem essa sensibilidade, né? E uma outra coisa bastante interessante que a gente poderia conversar, professor, sobre, que eu acredito que a gente não tem abordado de uma forma bastante profunda dentro das aulas de ética, que fala muito em relação à empresa, é a questão do assédio. Tá? Então a gente poderia conversar um pouquinho, aproveitar aí o seu conhecimento de ética e aproveitar o professor Mário, que é doutor nesse sentido, então para a gente discutir um pouquinho nessa questão do assédio moral dentro das empresas. O que é ético, o que não é
ético, as pessoas estão aproveitando-se de hoje de alguns furos de lei para tudo ser a questão de assédio. Como que está funcionando essa questão? O assédio moral, tanto o assédio moral quanto o sexual, são realmente abomináveis. O assédio moral, inclusive numa concepção mais moderna, ele acaba englobando o assédio sexual, porque acredita-se que a pessoa que é assediada sexualmente, ela já tem profundamente ofendido a sua moral. Então o assédio moral, ele acaba até englobando a parte do assédio sexual. E é uma prática altamente condenável, não tem absolutamente nada de ético nas questões de assédio. Porque o assédio, ele vai aos poucos corroendo, ele vai destruindo aquele capital humano. A pessoa que é assediada, que sofre esse assédio, ela vai perdendo aos poucos a sua energia, a sua vontade de desenvolver, de trabalhar. Ela já acorda de manhã falando, meu Deus, eu vou ter que sair de casa para ir para minha empresa, para ouvir de novo o que eu tenho ouvido nos últimos tempos. A legislação brasileira, ela tem ficado atenta quanto a isso, e ela tem elevado até a categoria de crime o assédio. Principalmente o assédio, estou na dúvida agora, moral ou sexual? O assédio moral. Assédio moral. Os dois são criminais, são crimes. São crimes agora, sim. Exato. Então, o assédio em si, ele mas para isso, para que o teor da lei seja aplicado, cabe, mais uma vez, vamos voltar à questão da liderança. O líder está presente, a empresa, ela está estruturada em cima de valores, ela está estruturada em cima de posturas corretas, e ajuda muito nessa questão um código de ética bem delineado, bem estabelecido, prevendo o que é uma conduta correta, o que é aceitável, até onde é aceitável você agir, onde você ultrapassou aquela linha divisória que pode ser considerada assédio. Professor, é possível delimitar o tema, definir assédio? Olha, normalmente o que a gente percebe, a lei ela é bem assim, não é muito clara a esse respeito, significa quando qualquer tipo de coerção que você exerce no local de trabalho, normalmente de um superior para seu subordinado, né? Se bem que existem formas de você, o chamado bullying, né, que acontece na parte, assim, de uma maneira mais horizontal. Mas, via de regra, é alguém que detém algum tipo de poder dentro da organização e que causa constrangimento, que te constrange o funcionário. E isso, olha, é um leque enorme. Vai até da violência física, acreditem, olha, existem lugares, e eu não estou falando, existem lugares que as pessoas agridem as outras. Outro dia eu fiquei sabendo de um chefe que jogou um grampeador em cima de um funcionário. É algo medieval. Medieval, mas existe. E como existe a forma mais terrível que eu acho que é assédio moral, que você começar a minar, o professor Rogério falou muito bem, minar a confiança que o empregado tem nele mesmo. Olha, você é incompetente, você não tem condições. E às vezes são humilhações públicas. Eu teve um caso aí numa instituição que o camarada teve que botar orelhinhas de burro. E sabe, na frente dos colegas, eu vi isso muitas vezes, em vários lugares onde eu tive a oportunidade de trabalhar, e a gente sempre escuta, os alunos nos contam isso. Aquela chamada bronca que você dá na frente de todo mundo, fulano, você é um incompetente, você é um zero à esquerda. Não é assim que funciona. Você tem que fazer a punição, você chama o subordinado, tem uma conversa em particular com ele. Elogios, sim, você pode fazer em público, desde que seja elogios sinceros, né? Agora, como a lei não é muito, ela não consegue definir tudo isso, o que acontece é que às vezes o empregado que se considera assediado, ele não tem coragem de ir na justiça contra a empresa, não é contra a empresa, é contra o assediador. Via de regra, as empresas não são, elas não, às vezes nem sabem o que está acontecendo, porque ele precisa de outras pessoas para testemunhar junto com ele. E aí os outros ficam com medo de botar a cara a tapa. Especialmente, né, professor, se esse assédio for aquele realizado a portas fechadas. Exatamente. Ali, intramuros. O assédio já mais público talvez seja um pouco mais fácil, mas mesmo assim, na questão da testemunha,
quem é que vai se levantar para testemunhar contra a empresa que lhe paga o seu salário? Exatamente, aí fica tudo abafado. Então você, falando até do assédio sexual, que é uma forma de assédio moral, talvez a pior delas, a gente sabe o que acontece, existem estudos. O Sindicato das Secretárias do Estado de São Paulo, há pouco tempo atrás, fez um estudo que um percentual altíssimo das secretárias em algum momento sofreram assédio sexual mesmo, né? Uma coisa assim meio escandalosa se considerar que nós estamos em 2012, não era mais para acontecer. Mas as pessoas ficam com medo. Mas por outro lado tem os espertinhos, que tudo para eles é assédio. Então já está surgindo o quê? Aquela cultura, existem ótimos advogados no Brasil, mas existem também os chamados advogados picaretas, que já, primeira coisa que eles perguntam, você vai testemunhar contra a empresa? Eu digo, não. Eu me lembro que eu me desliguei de uma empresa que eu trabalhava, a primeira coisa, quando eu saí, que eu fui no sindicato fazer eu acho que eu disse, assinar as 4 dias. Aqueles documentos lá, já tinha um advogado me perguntando se eu queria entrar contra a empresa. Eu digo, mas claro que não quero entrar. Eu fui sempre muito bem, não, mas é alguma coisa errada, algum chefe te... Digo, não, eu inclusive eu não quero nada contra as empresas, porque eu estou no mercado e amanhã, né, a gente vai voltar a trabalhar com eles, então é um absurdo a gente ser chantagista, mas existe. Agora, é importante as empresas criarem um clima, aí o professor falou muito bem, código de ética. Se está escrito lá, não é permitido determinados tipos de envolvimento aqui dentro, você já sabe, você já fica... E a gente tem que criar dentro da empresa um clima que não permita o assédio moral. Por exemplo, pornografia tolerante no ambiente de trabalho acaba facilitando o tal do assédio sexual. Então tem empresas que têm muitos empregados do sexo masculino, então você vai ver revistas com cenas picantes e tal, e isso acaba constrangendo até as moças que trabalham ali. Então a empresa tem que ser rígida, não pode ter pornografia na internet, não pode ter brincadeira de mau gosto, com isso você acaba criando uma certa segurança, né? E novamente, o treinamento, a capacitação dos gerentes. Uma outra questão, professor, que daí que a gente acaba ficando em dúvida, é óbvio que todos nós trazemos a nossa bagagem de moral, a nossa bagagem de ética, a nossa bagagem de caráter, que, embora sejam coisas diferenciadas, fazem parte de um mesmo contexto. Mas as empresas, hoje, como que funcionam? É obrigatório existir um código de ética por escrito? Como que vocês veem essa questão? Seria necessário ter um código de ética escrito? Bom, não é obrigatório, mas eu acho útil. Embora o código de ética não resolva as questões. Eu imagino assim, o código de ética deve materializar o quê? Os princípios e os valores da empresa. Tem que ser uma coisa muito simples, sei lá, uns 10 mandamentos, vamos dizer assim. Certo. Que onde tenha, esteja norteado a conduta esperada do empregado, para que ele saiba como se conduzir. Porque você mesmo falou, cada um de nós tem as suas subjetividades, formação familiar, formação religiosa. Então, o código de ética nos ajuda, por exemplo, na hora de receber um brinde, o que é brinde e o que é suborno, facilita um pouco. Segundo, que ele preserva a empresa de uma série de questões até legais. O funcionário, quando recebe o código de ética, ele assina que ele está ciente que aquelas coisas não pode fazer ali dentro. Se ele for pego fazendo, na verdade, ele está contrariando, inclusive, um documento que ele assinou que está consciente. Agora, o mais importante que existir um código de ética escrito é as pessoas trabalharem os valores dentro da organização, através de palestras, através do exemplo por parte dos gerentes, discussões, participação. Eu acho talvez até mais importante do que o código escrito. Agora o código ajuda, assim, não tenho dúvida. Até porque se não tiver essa consciência em cima dos valores, essas palestras, como o professor bem falou, o próprio código de ética acaba se tornando uma carta de boas intenções, mas não passa disso. Eu tenho aqui, é isso que eu quero, mas ele não sai, ele não entra na vida prática da empresa, né? E aí perdeu totalmente o sentido. E eu acho interessante que o código de ética ele deveria ser construído com a participação de todos. Eu sou professor aqui no Grupo Uninter, eu fiz uma brincadeira recentemente no curso de contábeis. Eu disse, olha, eu estou fazendo a brincadeira com vocês, mas isso nas empresas pode ser feito de outra forma. Eu levei para eles assim, uns 40, 50 valores, honestidade, justiça, temperança, tudo, está tudo lá. Aí pedi que eles se reunissem em equipes e cada equipe selecionava um X de valores.
Aí depois, então daqueles 40 viravam, sei lá, 15, até chegar a 10 valores fundamentais que aquele grupo de pessoas considerava importantíssimo. E a partir dali desenvolver um código de conduta em cima daquelas palavras-chave, né? Prudência, sigilo e tal. As empresas muitas vezes fazem isso, elas reúnem a alta direção, dali sai um brainstorm, sai uma lista de valores que são importantes para que o trabalho seja bem feito. Isso vai sendo discutido dentro da organização até que se escolhe um leque de princípios que vão nortear aquela empresa e aquilo ali depois é transformado num código de ética. Então todo mundo se sente um pouco dono daquilo ali porque não nasceu de cima para baixo, foi construído de forma participativa. Aí eu acho bem interessante, né? Bem interessante. Nós, durante toda a conversa aqui, tanto o Mário quanto o Rogério têm falado bastante na questão de liderança, né? Então, ultimamente, a gente anda escutando muito a questão da preocupação que se tem com essa nova geração que está se formando, com a tal da geração que é reconhecida hoje como a geração Y, né? Então, todos nós sabemos que realmente quem tem sobrinho ou então quem já tem filho, está vendo que a geração, propriamente, ela já vem de uma forma diferente do que veio da minha idade, de 30 e quase 40 anos, né? Então, é uma coisa bastante complicada. Então, pergunto para vocês, essa geração Y, ela tem algumas características bastante marcantes. Entre elas são criadas dentro de uma tecnologia. Ou seja, toda essa geração ela está muito acostumada a mexer com todos os tipos de tecnologia. Aí me chama a atenção uma das coisas que você falou, professor. Então, a questão da pornografia, dos acessos, internet aqui, todos eles hoje eles são criados dentro desse ambiente. Além disso, existe a questão que é uma geração diferente do que a nossa era em relação à questão da doação para a empresa. A gente, quando entrou a primeira vez dentro da empresa, a nossa sensação era fazer uma carreira dentro daquela empresa. Hoje, a geração Y, ela não tem mais essa questão de plano de carreira, ela não tem mais essa questão, ela já quer entrar chefe, tá? E é uma geração que tem uma dificuldade de ouvir críticas e tem uma facilidade muito grande de fazer críticas com os seus colegas. Pergunto, como será essa geração quando for gestora? Olha, não faço a menor ideia. Mas vê assim, o grande problema que a gente está tendo hoje é o relacionamento da geração X, né? Somos nós, com a geração Y. A geração Y são os nativos digitais, nós somos migrantes, né? Então, para nós, de repente o cara está trabalhando, ouvindo rádio e ao mesmo tempo no Facebook, é um absurdo, porque ele está multiplexando tarefas. Mas para eles isso é totalmente natural. O choque acontece muito, por isso que eu digo, eu não sei, é uma coisa que a gente não sabe como é que vai ser. Porque, veja, eles não têm muita fidelidade à empresa, eles não respeitam muito a hierarquia, não tem muito essa coisa de um mandar no outro, sabe? Eles têm lá tudo, é uma coisa muito assim horizontal. Quando a gente mistura gerações é complicado, porque uma ela respeita rigidamente a questão da hierarquia, e a outra não. Agora imagina uma empresa composta só por geração Y, talvez eles tenham forma de trabalho muito mais colaborativo do que o nosso. Eu tenho filho dessa geração Y. Então eu fico vendo como é que eles fazem trabalho de faculdade. É quase que um negócio assim, junta um monte de gente, e no outro dia, terminou a faculdade agora recentemente, e tinha uns caras que não eram do curso dele. Eu falei, mas o que esses caras estão fazendo aqui? Eles estão ajudando. A ideia de publicidade, eu digo, mas como é? Não fazem parte do negócio? Não, eles estão ajudando, amanhã quando eles forem fazer o trabalho dele, nós vamos ajudar. Aí tinha um cara que escrevia, que era de jornalismo, tinha um cara que operava bem a câmera para... Eu digo, meu Deus do céu, eles formam muito grupos, né? O meu receio em relação à geração Y, que é uma geração muito bacana, muito dinâmica, mas ela estuda muito pouco, elas não são muito chegados a aprofundamentos teóricos. Então, com certeza, da mesma maneira que nós vimos durante todo o nosso desenvolvimento várias técnicas de gestão surgindo, estilos de liderança, eu acredito que deva ter um tipo de gestão que combina com essa geração. Eu acredito muito nas comunidades de prática, onde as pessoas se aproximam,
Por isso que eu digo, não vai ter, a empresa não vai poder mais ser do jeito que ela é hoje, com as caixinhas, os departamentos. Vão ser grupos que se reúnem ocasionalmente para resolver problemas, né? E saem, e aí para nós isso é duro, porque quando eu fico procurando, cadê aquele cara, cadê aquele designer lá que estava sentado e não está mais aí, de repente o cara está resolvendo problema no setor, não, mas ele é meu, não, ele não é teu, ele é dele, e da organização. Por isso que eu digo, nós vamos ter que aprender muito. A professora que está aí no doutorado em administração, acho que novas formas de gestão, novas formas de trabalho vão surgindo. E tudo é muito, como é que se diz? É muito volúvel. Na realidade é muito volúvel. Eu até falo com os meus alunos, quando estou perto com eles, o meu grande problema dessa relação é que eu vejo muitas vezes essa geração que nasceu tecnológica perdendo o seu tempo em alguns sentidos. Por exemplo, ao invés de ele estar conversando durante a minha aula lá no MSN com um cara lá da China, tá? Com um cara lá dos Estados Unidos, buscando novos conhecimentos, buscando novas formas de cultura, buscando trabalho fora. Não, ele está conversando com o seu colega ao lado pelo MSN. Tá? Então, são algumas coisas que, ao meu ver, deixam de estar dentro da ética empresarial. Tá? A gente está falando em relação à empresa, ao invés de conversar com o seu colega ao lado, o meu colega ao lado, eu vou lá e falo com ele. Poxa, então vem procurar negócios do outro lado do mundo. Isso sim, para isso sim serve essa tecnologia, para aproximar as pessoas que estão distantes, não para acabar com os espaços entre as pessoas que estão muito próximas. É verdade. Agora, de tudo que foi falado, eu acho que realmente a falta de interesse pelo aprofundamento teórico é preocupante. Você vê as pessoas tendo, como eu falo, aquele conhecimento de poça d'água. Sabe muito de uma grande extensão, mas a profundidade do conhecimento é mínima. Então sabe de várias coisas porque lê N assuntos diferentes ao mesmo tempo, mas não se interessa em aprofundar em um determinado aspecto. E isso, mais tarde, pode ter problemas realmente quando essas pessoas vierem para... Vai fazer falta. E talvez não, né, professor? Talvez eles criem uma outra forma de gestão, dizer, né? Onde você não vai ter várias pessoas, por exemplo, eu preciso de alguém para escrever, eu chamo um jornalista. Sim. Eu preciso de alguém para digitar, eu chamo um operador de máquina. Cara que é bom. E talvez tenha a especialidade que é a especialidade de aprofundamento. Não, esse é o cara que sabe da teoria. Talvez as coisas aconteçam dessa forma. Então, só que eu acho que quando a gente fala de ética dessa geração Y, eles realmente vão ter que construir. Ainda não existe. Não existe. E a gente tem que... Mas hoje eles estão entrando. Então tem que deixar bem claro para eles como que a coisa funciona dentro da organização que eles estão vindo. E o desafio que eu percebi é que quando você consegue motivá-los para algum projeto, aí é uma coisa muito interessante. Os caras ficam assim, fascinados por aquilo ali, quando eles sentem que estão lidando com algo diferente. Agora, a rotina é impossível. E vamos dizer assim, o padrão ético das nossas empresas, eles já seguem muito alguns valores herdados do tempo da fábrica. A rigidez nos horários, não é? Você bater o teu ponto naquele horário certinho e tal. Então, às vezes, o funcionário é considerado um funcionário correto. Nunca sei o termo se é funcionário, né? Mas o empregado padrão, o cara que cumpre tudo e às vezes produz pouquíssimo. Eu até estava ouvindo uma entrevista excelente. Infelizmente, eu não vou me lembrar o nome da entrevistada num programa da CBN. E ela estava falando que as empresas erram justamente na busca desse profissional. Porque ela falou que às vezes as empresas reclamam que ela contrata um técnico em informática e esse técnico em informática muitas vezes ele trata as pessoas meio com indiferença, trata a pessoa com certa aspereza, mas ela falou, que dera eu queria que meu técnico em informática chegasse no meu setor com o seu foninho de ouvido, parece que ele está no mundo dele.
Ele está abstraído das outras pessoas, mas naquele mundo dele, ele é o cara. Ali ele vai saber resolver o que colocar na frente dele. E é isso que as empresas talvez não conseguem perceber, que é uma geração diferente mesmo. Agora tem um ponto positivo, que é uma geração que chega com menos preconceito do que a nossa. Porque hoje em dia o mundo está completamente diferente. As pessoas se relacionam de forma diferente, tem religiões diferentes, diferenciadas, no ambiente de trabalho você vai encontrar de tudo. Tem opção sexual diferenciada, e esse pessoal vem com menos aquele ranço, né, de moralizante, de você chegar e dizer, olha, fulano não pode ascender aqui dentro porque ele é uma pessoa exótica, que ele tem um comportamento que moralmente é inaceitável. O que é isso? A moral da empresa ela é calcada no respeito, é calcada uma boa prestação de serviços, em atender as expectativas éticas da sociedade, no que diz respeito a não quebrar aquelas regras estabelecidas. As questões hoje estão aí para a gente ver. O que o cara faz fora dali é problema dele. Então esse pessoal se relaciona melhor também. Não é tão assim cruel, conforme, meu Deus do céu, eu comecei a trabalhar nos anos, não é melhor nem dizer, né? Mas no tempo antigo, como que tudo era complicado. Olha, eu me lembro de uma vez que eu fui fazer uma entrevista de emprego e eu não consegui pegar o trabalho, já estava aqui no Paraná, simplesmente porque eu usava barba. Mas ninguém usa barba. Eu digo, mas por que isso? O que a barba vai interferir? Eu era uma empresa de vendas, ela não vai atrapalhar, não, mas a barba é coisa de hippie, coisa de tá bom, então perdi o emprego, né? Não pude fazer nada. Então o mundo está mudando muito rápido. Realmente, a gente ainda, as gerações novas, elas têm uma série de vantagens que nós não tivemos, mas também tem uma série de desvantagens. Então eu ainda acredito que realmente essa postura ética ainda tem que ser construída. Sim. Né? E eu acho que a gente não pode deixar de falar também, quando fala em ética, da questão da responsabilidade social, tanto das pessoas quanto das pessoas e da empresa enquanto pessoas. Né? O professor Rogério falou em alguns momentos sobre responsabilidade social nas aulas dele. E acabamos chegando à conclusão, né, durante os debates, que quando uma empresa age nesse sentido, de uma forma ética, ela acaba tendo muito mais lucratividade do que outra. Tá? Será que realmente isso procede? O que é essa questão da responsabilidade social? Como que ela se permeia em relação à ética? Bom, eu defendo sempre a ideia de que a responsabilidade social é uma exteriorização da ética da empresa. É como se fosse a ética na prática. Há muita confusão e eu acho que os autores estão todos corretos, mas eu penso assim, a empresa ela tem sua missão, tem seus valores, ela tem sua ética, ela tem seus princípios. E ela coloca isso em prática agindo de forma responsável sob o ponto de vista social e ambiental. Porque todas as empresas que eu conheço que entraram na responsabilidade social só por fazer, visando exclusivamente melhorar sua imagem, não deu certo. Agora, aquelas que tinham compromisso efetivo de fazer um bom trabalho, conseguiram que a coisa desse certo. O que não impede as empresas de terem lucro por serem socialmente responsáveis. Sendo utilitarista, a responsabilidade acaba sendo... Sim, aí é uma ética utilitarismo. Eu estou causando o maior bem para o maior possível de pessoas e estou me beneficiando disso também. Porque a gente costuma dizer que a empresa que é socialmente responsável, ela aumenta o capital reputacional dela. Ela fica bem na foto. Está certo que no Brasil, inclusive nós já discutimos isso hoje aqui, o consumidor ainda é meio limitado nessa percepção. Mas a gente não pode ver a empresa só voltada para o consumidor interno. Ela consegue exportar, ela consegue ter clientes espalhados por aí, o mundo está globalizado exatamente porque ela tem. E agora a gente não tem a norma ISO 26000, que é a norma da responsabilidade social, né? Então é uma coisa bacana, melhora a imagem da empresa. No outro dia, conversava com um colega que ele tinha um caminhãozinho que fazia frete, e aí começou a crescer e tal, tem uma pequena empresa de frete, ele foi pedir um empréstimo no banco. Aí o banco perguntou para ele, escuta, o senhor tem balanço social? Ele disse, não sei nem o que é isso. Aí o banco, os caras então, não vamos exagerar, se é uma empresa pequena, faz uma relação, tá, desses itens aqui que você considera como positivos de alguma coisa sob o ponto de vista social que a sua empresa faz ou pretende fazer. Aí ele ganhou o empréstimo. É incrível isso, né?
Professor Rogério, esses indicadores de responsabilidade social, eles na realidade eles acabam intercedendo a favor da empresa. Nesse sentido, eu acho que você comentou dentro das suas aulas, né? Com certeza, com certeza. A empresa, quando ela busca esses indicadores aí, quando ela consegue certificações, quando ela apresenta um balanço socioambiental positivo, ela está ganhando a credibilidade da sociedade, reconhecimento da sociedade, e tudo isso aí acaba desembocando no que o professor Mário bem falou, agregando capital reputacional para essa empresa. Essa empresa, ela vai ser bem reconhecida por seus fornecedores, seus clientes, vai conseguir melhores parcerias, ela vai ter a mídia apoiando essa empresa ela vai estar sempre com um nome limpo perante a sociedade. E isso aí não tem, só vai angariar, só vai trazer benefícios para essa empresa, sem dúvida nenhuma. Professor, nós estamos chegando nos minutos finais aí da nossa conversa, então eu gostaria que o senhor fizesse um fechamento de toda essa questão que nós discutimos, como nós abrimos com a questão da importância da ética dentro do ambiente empresarial. Então, eu gostaria que realmente o senhor deixasse para os nossos alunos um fechamento e o quão realmente é importante a gente botar vistas a essa questão da ética e de relacionamentos e de sentimentos e valores dentro da empresa. Bom, professora Cláudia, então, mais uma vez agradecendo essa oportunidade de estar aqui com você, com o professor Rogério. A gente sempre aprende muito nessas conversas e fiquei muito feliz porque me parece que nós estamos em sintonia, né? Estamos mais ou menos falando a mesma linguagem. Eu acho que esse é o ponto importante, porque o teu curso mantém essa cadeira, mantém essa na verdade, disciplina, né? Eu estou usando terminologia antiga, porque não é todo o MBA, não é toda a graduação que trabalha isso. Então, o gestor, ele passa assim, sem poder refletir sobre esse assunto. Daí que eu vejo a importância, porque é um assunto muito novo, subjetivo, mas que também está atrelado a várias outras coisas, atrelado à questão da sustentabilidade, atrelado às questões econômicas. Nós vimos que as empresas elas têm uma visibilidade maior quando o nome está limpo, conforme o Rogério falou. Então, o que eu acho importante é a gente continuar discutindo isso. O aluno não tem que olhar para essas, o aluno, o nosso colega, né, não tem que olhar para isso como sendo mais uma cadeira para cumprir. Eu brinco muito. O tempo é curto, são 6 encontros, não é? E eu até vou fazer uma brincadeira, eu digo, a chamada aula mini-saia. A gente chama a atenção, o professor Rogério fez isso de uma forma esplêndida, mas não dá para aprofundar. Então fica aquele convite para o nosso aluno, vocês estão numa instituição que valoriza essas coisas, para nos procurar, né? A gente tem que estar buscando informações, leituras, mas os jornais estão sempre falando dessas coisas, trazer isso para o dia da sua empresa. Eu acho que nós aqui também no grupo, a gente está sempre aberto para poder ajudar no que for preciso. Agora, a lanterna já foi acesa, né? E isso que eu acho que é o mérito dessa nossa presença aqui e das aulas que o professor deu. O professor Rogério, como teve 5 aulas para falar, né? Então hoje ele tem uns 15 segundinhos aí para se despedir dos nossos alunos, né, professor? E para também dar um encerramento na questão das nossas aulas. Eu só queria agradecer a participação, o carinho de todos os alunos, agradecer a professora Cláudia, agradecer ao professor Alencastro por ter enriquecido esse nosso fecho dessa nossa unidade curricular de uma maneira brilhante. Espero que todos aproveitem o que foi falado e se aprofundem ainda mais no assunto. Pessoal, então só para a gente encerrar nessa questão desse nosso papo aqui, realmente eu quero agradecer vocês enquanto colegas, quero agradecer os 2 amigos e os 2 profissionais que estiveram dispostos aqui a conversar com a gente, e faço das palavras do professor Mário, do professor Rogério, as minhas. É uma lanterna, tá? Então, que isso hoje para vocês sirva para reflexão, tá? Não que a gente vá realmente saber aprender ética, mas que vocês reflitam e que realmente passem a olhar dentro da empresa de vocês
com um olhar diferenciado sobre isso. Agradeço a todos a boa participação e ao bom atendimento que deram a essa nossa disciplina. Obrigada a todos.